A origem, né, do conceito do lugar de fala ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas outro, né, o outro, que não aquele que não é a norma, e como que esse regime de autorização discursiva impede que esses outros, considerados outros, façam parte desse regime e tenham o mesmo direito à voz, e voz não é no sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência mesmo, de pensar discurso de uma maneira muito mais ampla, Foucaultiana, de discutir poder, de fato. Porque quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual, que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem. Então eu quero discutir como que o grupo social negro, por fazer parte desse grupo, compartilham experiências em comum e como que essas experiências elas são atravessadas dentro dessa matriz de dominação que impede que esses grupos existam em determinados espaços e como que esse grupo localizado no poder precisa começar a se pensar do que significa ser branco, do que significa pensar a questão racial a partir da branquitude, porque tem todo um estudo sempre sobre os grupos subalternizados, né? E os grupos localizados no poder não se estudam, não se pensam o que significa lugar de fala, o que significa esse homem branco pensar a partir desse lugar, porque ele não se vê como marcado, ele não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Então ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. Uma outra confusão grande é confundir lugar de fala com representatividade, né? Que aí você cria uma visão essencialista, né? De achar que só o negro pode falar de racismo. Se estamos em relações raciais, em relações de gênero, é importante que as outras pessoas debatam sobre esse tema. Então, claro que de repente uma travesti negra, ela não vai se sentir representada por uma mulher branca, mas aquela mulher branca, a partir do lugar que ela ocupa, pode pensar criticamente da situação da travesti negra, como é que ela pode se responsabilizar e pensar criticamente desse lugar que essa travesti ocupa. Então todo mundo tem lugar de fala, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem, esse não é o meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, todo mundo tem porque está localizado socialmente, né? Mas é como que falar a partir do seu lugar sobre outras questões, né? Então a pessoa branca deve discutir racismo, até porque faz parte do grupo que historicamente se beneficia dele, mas ela vai discutir a partir de um outro lugar, como que ela, como branca, pode pensar a situação racial no Brasil, que passa por desnaturalizar lugares, por exemplo, que passa a começar a se incomodar, a se questionar, por exemplo, enfim, na universidade, um exemplo, por que só tem professores brancos e por que só as mulheres negras limpam os banheiros? Né? Isso é natural, né? Tem que começar a desnaturalizar isso e começar a refletir sobre isso. Então é como que a partir desse lugar ele começa a entender a sociedade e começa a se responsabilizar por isso. Eu acho que o lugar de fala nesse sentido acaba sendo uma postura ética, né? Como que eu, do grupo que é localizado no poder, posso contribuir para uma sociedade menos desigual.